Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, para uma reunião em Brasília. Em pauta foram discutidas iniciativas fundamentais e pioneiras para o município. Destaque para a desfavelização de 3 das maiores e principais comunidades da cidade: as favelas do Lixão, Vila Ideal e Mangueirinha, que darão lugar a um novo projeto de habitação, com moradias dignas e a garantia do acesso aos serviços públicos essenciais, e a descontaminação da região da Cidade dos Meninos, com a implantação de um importante programa de desenvolvimento no futuro. Na terça-feira, o presidente Bolsonaro entregou pessoalmente na Câmara um projeto de lei que muda trechos do Código Brasileiro de Trânsito. A proposta aumenta de 20 para 40 pontos o limite de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Primeiro, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, pela recepção. Cada vez mais consolida os interesses que temos pelo futuro do Brasil. Obviamente é um projeto de lei, o Brasil tem muita coisa a ser vista, que passa por essa casa, com a reforma da Previdência, tributária, entre outras. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Porque todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. Em parte, esse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara. O presidente adiantou durante a entrevista algumas das mudanças que serão feitas na CNH se o projeto for aprovado. Amplia a validade da CNH para idosos de 2 anos e meio para 5 anos. Muda as regras para o transporte de crianças nos veículos. Possibilita o Conselho Nacional de Trânsito a liberar bicicletas elétricas sem maiores exigências. Acaba com a exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. Tira do Detran a exclusividade das clínicas para emitir atestado de saúde para a carteira de motorista. No dia seguinte, Bolsonaro disse que, se a medida dependesse apenas dele, o limite seria ainda maior, 60 pontos. Para que as mudanças entrem em vigor, o projeto precisará ser discutido por parlamentares e, depois de aprovado, apreciado pelo plenário da Câmara e do Senado. Na quarta-feira, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Bolsonaro disse que o governo se preocupa com as questões ambientais, mas não quer atrapalhar o setor produtivo do país. Ao lado dos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ele participou do lançamento do projeto de revitalização do Rio Araguaia em Aragarças, Goiás, cidade que faz divisa com Barra do Garças, no Mato Grosso. Ambos os estados são tradicionalmente reconhecidos pela produção agropecuária. Para Ricardo Salles, os problemas ambientais do país são gerados nas cidades e não no campo. Por exemplo, pela má qualidade do ar e pela falta de saneamento e de gestão de resíduos sólidos. Ainda na quarta, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. A nova lei que altera o Código Eleitoral foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A lei prevê pena de prisão de 2 a 8 anos, além de multa para quem acusar falsamente um candidato a cargo político com o objetivo de afetar a sua candidatura. De acordo com o texto que entrou em vigor hoje, a pena aumenta se o caluniador agir no anonimato ou com nome falso. Atualmente, a legislação eleitoral prevê detenção de até 6 meses ou pagamento de multa para quem injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez a primeira viagem de Estado à Argentina desde que tomou posse. Bolsonaro viajou acompanhado pela esposa Michele. O casal foi recebido na Casa Rosada, em Buenos Aires, pelo presidente Maurício Macri e pela primeira-dama Juliana. Em janeiro deste ano, o presidente argentino Maurício Macri, candidato à reeleição, esteve em Brasília. Bolsonaro e Macri devem retomar os assuntos abordados no Brasil. Na ocasião, eles se comprometeram a flexibilizar o Mercosul, bloco também formado por Uruguai e Paraguai, e a agilizar as negociações comerciais em curso do bloco regional, especialmente com a União Europeia. Bolsonaro tem manifestado reiteradas vezes que apoia a reeleição de Macri.
A principal chapa oponente é a composta pela ex-presidente Cristina Kirchner. O brasileiro costuma dizer que se a chapa de Cristina vencer, a Argentina se tornará uma nova Venezuela. Que Deus abençoe o povo argentino para esse momento que se aproxima, para que possa escolher o melhor, porque dessa forma teremos paz, teremos prosperidade e alegria entre os nossos povos. Bolsonaro disse ainda que toda a América do Sul está preocupada com o suposto surgimento de novas Venezuelas. Eu acho que toda a América do Sul está preocupada que não tenhamos novas Venezuelas na região. Devemos nos preocupar e tomar decisões concretas nesse sentido, cada vez mais unindo os nossos povos, buscando cada um o seu potencial de forma irmanada, para que o progresso, a paz, cada vez mais reine entre nós. O presidente Bolsonaro também foi recebido por representantes do Judiciário e Legislativo. Antes da viagem, o porta-voz da presidência brasileira afirmou que a visita de Bolsonaro tem o objetivo de fortalecer a irmandade econômica dos dois países e que um tratado entre União Europeia e Mercosul será firmado. O Brasil é o primeiro parceiro comercial da Argentina, que, por sua vez, é o terceiro do Brasil. Em 2018, o intercâmbio comercial entre os dois países ultrapassou os 26 bilhões de dólares, com superávit brasileiro de 3 bilhões e 900 milhões. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro encerrou a viagem oficial e voltou para o Brasil. Mas antes de deixar Buenos Aires, ele afirmou que foi dado o primeiro passo para uma moeda única para o Brasil e a Argentina, que se chamaria peso real. Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul, peso real. Bolsonaro afirmou que o responsável pela ideia é o ministro da Economia, Paulo Guedes. E quem está querendo são eles, os argentinos estão animadíssimos. Estão animadíssimos. Nós estamos pensando, conversando e conjecturando. Eles abraçaram, aparentemente, a ideia. O Banco Central publicou uma nota informando que não há estudo sobre o tema ainda.